Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Apesar do tema extremamente triste, o documentário A Tree of Life, Ataque à Sinagoga em Pittsburgh, traz uns elementos muito legais de humanização dos sobreviventes, das famílias, porque uma das coisas que faz com que o discurso do ódio, né, e os ataques sejam concretizados é a desumanização do outro, né? Quando a pessoa não consegue ver o outro como ser humano, fica, entre aspas, mais fácil matar, mais fácil atacar. Então, uma das frentes em que esse documentário, que é curto, 1h20, atua, é em colocar as histórias, as emoções pessoais dos sobreviventes, memórias, né, que eles têm das pessoas que faleceram, através de amigos e parentes, para que a gente perceba que não só através de lágrimas, mas através de esperança, risadas também, que quem morreram, essas 11 pessoas que morreram no ataque em 2018, eram pessoas, né? Eram seres humanos que têm muitas características iguais a mim ou a você, só que eles são judeus. Eu sou albino, brasileiro, homem, a outra é negra, né? Mas a gente tem pontos em comuns. É isso que basicamente esse documentário faz. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Acaba sendo um documentário de crime da vida real, né? É um true crime, porque em outubro de 2018, dia 27 de outubro de 2018, um supremacista branco, um idiota, né? Assassino, entrou na sinagoga em Pittsburgh e matou metade das pessoas que estavam lá rezando, orando, né? Foram 11 pessoas que morreram. E, segundo o documentário, o número de atentados e ocorrências contra judeus tem aumentado. E, assim, a maior parte do documentário é nas vidas privadas e nas memórias dos sobreviventes, né, deles mesmos sobreviventes e das pessoas que restaram, das famílias, alguns amigos, tal. Só que, claro, esse problema que é, entre aspas, micro, estou dizendo micro não porque seja um problema pequenininho, o atentado lá, estou dizendo micro porque foi realizado em um lugar, né? Em Pittsburgh, e na verdade dentro de um lugar em Pittsburgh. Na verdade, segundo o documentário, esse tipo de ação só foi incentivada pelo crescimento do discurso de ódio que tem na internet, que por sua vez foi alimentado por políticos dos Estados Unidos. Aparece um famosão lá com a esposa 50 anos mais nova que ele tem, visitando o lugar, né? Depois, a sinagoga depois da tragédia. E aí, mesmo dentro da comunidade judaica ali, daquelas pessoas, não há consenso. Isso é legal, porque o documentário também mostra que soluções não são fáceis de encontrar. Alguns não veem problema do político ter ido visitar isso, né? Outros já foram vocalmente contra, tá? Quando o negócio vem a respeito, qual seria o destino do matador, né? Alguns acham que a pena de morte devia ser aplicada, outros acham que não, que a pena de morte é fácil demais para ele, né? Acaba logo, quer que ele fique lá na cadeia o resto da vida. Então, o documentário ele vai mesclando essa parte política, só que é menos. E mais mesmo é a parte pessoal. E as coisas assim, por exemplo, a comunidade muçulmana, né, da região pagou todos os velórios, enterros e contas médicas dos judeus, né? A gente tem a ideia de que eles são inimigos o tempo todo, mas tem alguns lugares que não. Então, o documentário é recheado dessas histórias e de alguns detalhes. Esse documentarista, claro, horas de entrevista que ela gravou, mas para editar essas entrevistas e pegar esses detalhes, você precisa de talento e que tudo isso faça sentido, né? Contando uma história, vamos dizer assim, do antes, do durante
do depois do atentado, né, como essas famílias, essas pessoas estão, e ainda incluir trechos de propaganda antissemita desde 1930, até ameaças recentes na história dessas pessoas, né, depois dos ataques. Aquelas famílias em Pittsburgh ainda receberam recadinhos da Ku Klux Klan local. Então aí eles ficaram com mais medo. Puxa, vizinhos nossos são do Ku Klux Klan, né? Eu gostei do olhar para detalhes. Então, por exemplo, ela selecionou uma das entrevistadas dizendo assim, e é triste isso, né, que eu vou falar, que ela se arrepende, foi uma má decisão ela ter ido para a sinagoga aquele dia com uma roupa que tinha um bolso muito raso, porque aí não cabia o celular. E no bolso ela teve que deixar em algum lugar, lá, na sinagoga. E ela falou, nunca mais vou cometer esse erro. E acho que as roupas para mulher, todas deviam ter bolsos grandes para caber o celular, porque parece que é para chamar a polícia, já na 911, né? Assim, é um detalhe, mas é triste para burro, porque você atribuir como uma má decisão usar um determinado tipo de roupa só porque o bolso é pequenininho, né? Então é um medo que as pessoas minoritárias têm, né? Então, assim, é um bom e terno documentário, mas também mostra, como eu falei, lados bons, inclusive coisas artísticas que aconteceram depois desse tiroteio, né? Foi uma chacina. Aparece ah, pessoas dizendo como que depois disso elas passaram a se envolver mais, não só na vida religiosa, mas às vezes em alguma atividade de ajuda, porque eles falam assim que o que atraiu o atirador lá provavelmente foi o apoio que a sinagoga dava a uma entidade não governamental e sem lucros, humanitária, né, sem fins lucrativos, que ajudava imigrantes. Então, e aí é o que um rabino fala, né? O antissemitismo nunca vem sozinho, ele vem dentro de um pacote que a gente que é deficiente, ou negro, ou gay, ou não sei o quê, pode e certamente está nesse pacote. Então é um bom lugar para começar a discussão ou continuar a reflexão e ver vidas, né? E as pessoas contando histórias de em 79, quando o time da cidade ganhou, a gente cantava We Are Family. Então, assim, ele não fica só na tristeza, né? E, finalmente, não dá muita luz, fala só o mínimo desse assassino, né, em série, aí, desse chacinador, até porque em 2023 ele vai ganhar mídia para burro, porque o julgamento dele vai ser realizado em 2023. Então imagina quanto que a imprensa não vai falar desse cara. O documentário fala só o mínimo necessário. Eu nem decorei o nome dessa coisa nojenta. Tchau.